Olá, tudo bem? Fica a Dica separou alguns pontos interessantes da coletiva dada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de ativar o sininho. Então, já que você já se inscreveu no canal, então vamos ao vídeo. Primeiro ponto, Sérgio Moro disse que no passado ele teve preocupação com a Lava Jato, com medo de que houvesse intervenção por parte do presidente atual nas investigações com a Lava Jato. Ele também disse que uma das preocupações dele seria demissão de diretor-geral, demissão de superintendentes, fazendo referência ao real motivo de afastamento do seu cargo. Segundo Sérgio Moro, o presidente estava interferindo na Polícia Federal. Sempre tinha uma preocupação constante de uma interferência do Executivo nos trabalhos da investigação. E isso poderia ser feito de diversas formas, troca do diretor-geral, se não houvesse causa, troca do superintendente. O Sérgio Moro também elogiou o governo passado e disse que foi de suma importância a independência da Polícia Federal na época. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época. Mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho. Seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade, essa autonomia foi mantida. Isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Depois o Sérgio Moro falou dos compromissos acordados com o presidente para que ele aceitasse o cargo na época em que foi convidado pelo presidente para assumir o Ministério da Justiça. O que foi conversado com o presidente, foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Sérgio Moro disse que ele nunca pediu o cargo do Supremo Tribunal e disse também que ele não poderia aceitar um cargo já pensando em outro. Na ocasião, até aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição. Tá? Até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Sérgio Moro disse também que ele fez um único pedido ao presidente na época, é que se algo acontecesse com ele, já que ele abriu mão de ser magistrado, já que ele abriu mão da sua carreira pública, que o então presidente da República cuidasse da sua família. Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora isso acho que não faz mais sentido, manter o segredo. Isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como general Heleno. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, pedir que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. Moro disse também que a única pessoa que ele indicou foi o diretor Maurício Valesco. A única pessoa que eu indiquei na Polícia Federal foi o diretor, o Maurício Valesco. Não é meu papel fazer indicações aí de superintendentes. O Sérgio Moro disse que não aceitou a demissão do Maurício, não apenas porque do nome, porque
segundo Sérgio Moro, a outros delegados à altura do cargo, mas que não aceitou porque o presidente quebrou uma promessa feita na época em que o convidou, inclusive que lhe deu carta branca para atuar no Ministério. E isso seria uma interferência na Polícia Federal. Não é uma questão do nome. Não. Tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal. Né? Há outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Sérgio Moro disse também que o presidente queria ter acesso total às informações da investigação da polícia. E disse também, imagine se na época da Lava Jato, Dilma ficasse ligando para saber tudo o que estava acontecendo, seria impossível a realização das prisões. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Né? Imaginem se durante a própria Lava Jato, né, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, né, o ex-presidente Luiz ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Então, a autonomia da Polícia Federal, né, como um respeito aí à autonomia da aplicação da lei, né, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Moro afirma que havia um desejo de sair do cargo pela parte do Maurício Valesco, mas que o Maurício só queria sair por conta da insistência do presidente em demiti-lo. Há uma possibilidade que se afirme que o Maurício Valesco gostaria de sair, né? Mas isso não é totalmente verdadeiro. O ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal, é, né, a direção-geral da Polícia Federal. E ele entrou com uma missão. Claro que depois de tantas, né, pressões para que ele saísse, ele de fato, né, até manifestou a mim: olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir essa cisma, e nós conseguimos realizar uma substituição aqui adequada. Eu sairia para uma distância ou para outro cargo, mas nunca isso voluntariamente, sim decorrente dessa pressão, que a meu ver não é aí apropriado. Moro disse que ainda teria mais divergências para falar sobre o presidente, mas que deixaria isso para um outro dia, ou seja, vem chumbo grosso por aí. Eu tenho até outras divergências, tive outras divergências com o presidente federal, com o presidente da República durante essa permanência aqui. Tive muitas convergências, né? Recebi apoio do presidente em diversas ocasiões importantes, assim como dei apoio ao presidente da República em várias circunstâncias. Tive pontuais divergências, mas eu acho que como ministro, né, eu estou numa relação que eu tenho que preservar também a questão da hierarquia. Mas não vou aqui falar dessas outras divergências, isso fica para uma outra ocasião. Moro disse também que estava preocupado com a sua biografia como juiz. Há uma questão envolvida também da minha biografia como juiz, de respeito à lei, ao Estado de Direito, à impessoalidade, né, no trato das coisas com o governo. E eu vivenciei isso durante a Lava Jato. Moro também falou sobre o seu futuro.
falou que ia procurar um emprego, porque como juiz e ministro não deu para enriquecer, então ele teria que voltar a trabalhar, mas que estaria disponível para o Brasil. O meu futuro pessoal, após disso, né, eu abandonei esses 22 anos de magistratura. Infelizmente é um caminho sem volta, né, mas quando eu assumi, eu sabia dos riscos. Vou descansar um pouco, né. Nesses 22 anos foram muito trabalho, em especial durante todo esse período da Lava Jato, praticamente não tive descanso, e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Vou procurar, né, mais adiante um emprego, não enriqueci, né, no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro. Ficamos por aqui. Tire suas conclusões, deixe seu comentário, curta esse vídeo. Aí no seu canto, no lado direito, há um botão de inscrição. Se inscreva no canal. Ative o sininho para ficar ligado em toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Fique com Deus. Fica a dica.